Talvez você já conheça essa história, mas eu acho ela tão interessante que eu quero contar mais uma vez aqui na igreja e gostaria de compartilhar com vocês, tá? Um casal recém-casado, ele se mudou para um bairro muito tranquilo. E na primeira manhã que passavam na casa, enquanto tomavam café na cozinha, a mulher reparou através da janela em uma vizinha que pendurava alguns lençóis no varal e comentou com o marido: que lençóis sujos ela está pendurando no varal? Ela está precisando de um sabão novo. Se eu tivesse intimidade com ela, eu perguntaria se ela queria que eu a ensinasse a lavar as roupas. E o marido observou calado. Alguns dias depois, novamente durante o café da manhã, a vizinha pendurava outros lençóis no varal e essa mulher então fez o seguinte comentário: nossa vizinha continua pendurando os lençóis sujos. Se eu tivesse intimidade, perguntaria se ela quer que eu a ensinasse a lavar as roupas. E assim, a cada 2 ou 3 dias, enquanto a vizinha pendurava novos lençóis no varal, a mulher repetiu seu discurso: se eu tivesse intimidade com ela, eu perguntaria se ela queria que eu lavasse as roupas. Passado alguns dias, eles estavam tomando café da manhã na cozinha e aconteceu algo diferente. A vizinha pendurou lençóis, só que os lençóis não estavam sujos. E a mulher se surpreendeu e disse assim: veja, ela aprendeu a lavar as roupas. Será que outra vizinha ensinou? Porque eu não fiz nada. Então o marido calmamente respondeu: não, hoje, minha querida, eu levantei mais cedo e lavei os vidros da nossa janela. E é assim, tudo depende da janela através da qual nós observamos os fatos. Não eram os lençóis que estavam sujos, era a janela que estava suja. Santo Tomás de Aquino, ele dizia que a hipocrisia é a mentira através das ações. Mais do que falar uma coisa e fazer outra, a hipocrisia é um conflito que tem a origem no tal do auto-engano. E o auto-engano é essa janela suja que a gente olha o mundo fora da gente e a gente acha que a sujeira está fora, que a sujeira não está na janela. O auto-engano é uma maneira muito sutil da gente mentir para a gente mesmo. A gente não quer mentir, mas a gente não quer encarar a verdade. Agora imagine o seguinte: imagine se houvesse amanhã, 6 horas da manhã, começasse um surto aqui em Mogi das Cruzes. O dia amanhece meio diferente, aquela neblina densa, e você percebe que alguma coisa está esquisita com você, você sente vontade de falar a verdade. Aí imagina se logo de manhã você acorda e encontra o seu vizinho de porta ou de mesmo andar, e o vizinho te aborda e fala: bom dia, tudo bem? Só que você não está legal, alguma coisa está esquisita, você está com vontade de falar a verdade, e você fala: bom dia, não estou muito bem, eu estou chateado, eu não queria que ninguém me abordasse, não dormi bem à noite, mas agora eu tenho que travar uma conversa amistosa com você, embora não esteja disposto a falar com ninguém. Qual seria a reação desse homem que ouviu isso? Ele ficaria assustado. Sabe por quê? Porque a verdade trava a gente. E sabe o que a verdade trava a gente? Porque a gente fica sem reação. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. A gente não tem o hábito de ser verdadeiro. E olha que interessante o que Blaise Pascal falou certa vez. O ser humano nada mais é do que disfarce, mentira e hipocrisia. Nós enganamos os outros e também enganamos a nós mesmos. Nós enganamos os outros e também enganamos a nós mesmos. Por mais assustador que seja, eu quero que você preste muita atenção nessa afirmação que eu vou fazer. Por mais assustador que seja, a realidade em nosso mundo é esta: a verdade é a mentira. E é a mentira que justamente mantém a nossa vida social. Olha que coisa esquisita. A verdade em nosso mundo é a mentira. E é a mentira que mantém as nossas conveniências sociais. Está tudo bem? Está tudo bem. Você ficou chateado? Não, deixa para lá, não, nem toca nesse assunto. Mas fica remoendo aquilo por dentro.
A mentira é um indicativo da nossa maneira de relacionamentos. Nós preferimos manter a estrutura de mentira em nossas relações em vez de lidar com a verdade, porque a verdade nos trava. A verdade nos deixa sem reação. E isso acontece por ser dos efeitos do pecado no ser humano, como diz Paulo em Romanos 1,17. Nós suprimimos a verdade pela injustiça. E existem duas formas da gente abafar a verdade através da injustiça. Nós levantamos o tapete do nosso coração e começamos a varrer todo tipo de poeira e sujeira, porque aquilo que os olhos não veem, a gente acha que o coração não sente. Então, se eu não tocar no assunto, a coisa não vai existir. Olha que legal. Por que eu vou falar para alguém que esse alguém me deixou chateado? Porque se eu não falar, aquilo vai deixar de existir. Vai virar purpurina no ar. Então a gente esconde debaixo do tapete. E o outro modo de resolver isso é a gente tentando estabelecer justiça a partir de um senso injusto de justiça. A gente quer fazer justiça com as próprias mãos. Uma discussão que está sendo muito debatida no meio científico e no meio médico é o alto índice de pessoas que estão sendo medicadas com medicamento psiquiátrico. A medicação psiquiátrica ela tem uma função muito importante. Ela tem a função de ajudar a pessoa a se fortalecer naquilo que ela não consegue. Agora imagine o seguinte: se você tem uma dor de cabeça constante e você toma um remédio para dor de cabeça, você toma uma dipirona, passou a dor de cabeça. No dia seguinte a dor de cabeça volta. Você toma uma dipirona, a dipirona não vai resolver essa dor de cabeça. Você tem que ir para algo mais intenso. Qual o remédio para dor de cabeça mais forte que a dipirona? Neosaldina, chama Neusa. Aí chama Neusa. Aí resolve, passa mais alguns dias, você está sempre tomando remédio para dor de cabeça, mas não resolve. Aí tem que tomar algum outro remédio. Passa, pega um martelo, bate na cabeça para parar a dor de cabeça. Qual que é o problema? A gente mascara um sintoma e não trata o problema. O Caio, meu filho, a gente ficou alguns meses dando remédio para dor de cabeça para ele, até que a gente pensou, não é normal. Ele tem 14 anos, na época tinha 14, agora tem 15. Não é normal ele ter dor de cabeça continuamente. Fomos ao oftalmo, descobrimos que ele tem que usar óculos. Pronto. Desde que começou a usar óculos, não tem mais dor de cabeça. E essa é uma cultura do nosso mundo. Nós somos uma cultura onde temos algum problema, vamos então pegar dinheiro e vamos comprar o produto que vai resolver o nosso problema. Seja uma distração, seja uma medicação. E nessa nossa caminhada para a gente tentar entender o nosso propósito de vida, a gente está entendendo que Deus usa as circunstâncias, usa as pessoas, usa cada situação para fazer a gente ser alguém melhor. E olha que interessante, o caos é a matéria-prima que Deus usa para criar algo novo. O caos é a matéria-prima que Deus usa para criar algo novo. Então, as situações de caos na sua vida, na minha vida, nos nossos relacionamentos, são estratégias de Deus para gerar em nós um propósito de vida. Aquilo que nos traz dor é exatamente o motivador que vai nos ajudar a sermos alguém melhor. Você existe, e eu existo por causa de Deus. E Ele quer transformar a nossa vida de dentro para fora, para que Ele seja glorificado através de nós. Deus então usa esse caos para desmascarar o nosso disfarce, como diz Blaise Pascal, para limpar a janela suja do nosso coração, que vive criticando os lençóis sujos dos vizinhos, e para tratar em nós então, para resolver aquilo que está escondido em nós. O texto bíblico que nós vamos nos basear nessa noite tem a ver com isso, com auto-engano. Nós vamos ler a carta de Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao 27. Você pode procurar no seu aplicativo, na sua Bíblia, deixar aberto, porque nós, como de costume, vamos retornar a esses versículos, ok? Carta de Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se,
pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Por mais assustador que seja, a realidade do nosso mundo é essa: a verdade é a mentira, e a mentira é que justamente mantém a nossa coesão enquanto sociedade, enquanto comunidade. Duas formas que a gente tem de tentar suprimir a verdade pela mentira: jogar as coisas debaixo do tapete, esconder, ou então tentar resolver com base na nossa própria justiça, buscando punição. A gente está mais acostumado à mentira do que à verdade. Um escritor, poeta, cronista e jornalista brasileiro, Fabrício Carpinejar, olha que interessante que ele escreveu. A gente desconfia mais das verdades do que das mentiras. E isso é um modo de inspirar novos enganos. A gente está tão acostumado com mentira que quando uma coisa é verdade, o que a gente fala assim? É bom demais para ser verdade. Não é engraçado? A gente está tão vacinado contra a verdade que quando a verdade se apresenta, parece ser bom demais e a gente desconfia. Meu marido está mudando. O que está acontecendo? Ele está tão atencioso comigo. Eu acho que ele está me traindo. Não é? A gente tem que achar alguma coisa, porque não é bom saber que a coisa está sendo verdadeira. Tem alguma mentira por trás. E é por isso que a Bíblia ensina que seguir a Jesus, mais do que frequentar qualquer igreja ou religião, seguir a Jesus significa ser transformado pela verdade. Essa é a promessa de Jesus. Quando nós seguíssemos Ele, nós conheceríamos a verdade e a verdade começaria um processo de transformação de dentro para fora, um processo de libertação. Agora, conhecer a verdade significa o quê? Ter as nossas mentiras expostas. Porque se nós construímos a nossa identidade em mentiras que foram ensinadas para nós, quando conhecemos a verdade começa essa faxina, começa a trazer para fora coisas que até então achávamos que eram verdade, mas eram mentiras. E esse é um dos papéis da igreja. Ser um ambiente para tratar desses efeitos nocivos do pecado. Para retirar toda a mentira como um veneno e colocar a verdade, a palavra de Deus, Jesus, a presença de Deus em nossas vidas. Existem 4 movimentos que nos levam a construir uma vida baseada em mentira. Quantos movimentos são? 4. Então eu vou dizer quais são os 4. São critérios duvidosos que nos ajudam a estabelecer uma mentalidade de mentira. A cultura, todos estão fazendo isso. O tradicionalismo, sempre fizemos desta forma. A razão, isso me pareceu lógico. Ou a emoção, eu senti que era a coisa certa a fazer. 4 movimentos que nos ajudam a estabelecer uma identidade baseada na mentira. Cultura, todos estão fazendo isso. Tradicionalismo, sempre fizemos desta forma. Razão, isso me pareceu lógico. E a emoção, senti que era a coisa certa a ser feita. E agora nós vamos olhar para esses 4 movimentos, comparar com o texto bíblico
e tentar ver como isso se aplica na nossa vida, tá bom? Nós vamos voltar então para os versículos 19 e 20. Quem pode ler novamente para a gente, por favor? Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, ninguém tem sangue de barata, essa é a verdade. Ira todo mundo tem. Se você não tem ira, você está morto. Se você não fica irado porque o teu time perdeu no sábado e o time que estava em segundo lugar ganhou hoje e assumiu a liderança, então você não existe. Eu não sei porque que tem gente torcendo agora e agradecendo, né? Tudo bem, de vocês está reservado. Oh, João Pedro, até um glória a Deus ali, João Pedro, meu Deus do céu. A gente fica irado com coisas que a gente não entende, que a gente não concorda, e isso faz parte. Mas percebam, a ira é um movimento da nossa emoção. Eu contei para vocês, algumas semanas atrás, eu estava dirigindo, pegando ali a trincheira, né? Não sei como é que chama isso aqui. O túnel, isso aqui é outro nome. Lá no sul é trincheira. Curitiba mesmo. Lá em Curitiba é trincheira. Aí um carro vem e buzina, e um monte de carro na minha frente, eu tendo que esperar os carros, e o carro vem e joga para a direita, ultrapassar pela direita, que esquisito, ele ultrapassa todo mundo, aí o trânsito começa a fluir, e os 4 carros que estão na minha frente vão pegar o túnel, a trincheira. E o carro vem e quer pegar lá também, mas só que ele está do lado direito. E taca ali buzina, e passa todo mundo ali no túnel, 40 km por hora, não pode passar disso. E o carro de trás buzinando e todo mundo no fluxo. Até que então o carro consegue pegar a pista da esquerda, emparelha comigo e uma senhora diz assim: "Ah, mas você é um lerdo mesmo!" Mas sabe o que eu achei engraçado? Porque eu também sou assim. Quando eu saio atrasado porque eu perdi a hora, os outros parecem que estão sempre fazendo de propósito, né? Só que eu estava de tão bom humor, não sei porquê, acho que é porque eu estava com a minha esposa e com o meu filho. Aí eu falei assim: "Minha senhora, pode passar." "Ah, lerdo!" E ela passou. O que aconteceu? Teve que parar, porque o outro carro da frente estava parado. E ela buzina, e não vai. Porque a ira tem a ver com isso, coisas que a gente não entende. Por que é que o outro não está agindo como a gente agiria? E a gente fica irritado, porque as nossas emoções, elas são duvidosas, elas rapidamente caminham de um lado para o outro. Em questão de 5 minutos, você pode sair de uma alegria maravilhosa para uma tristeza profunda, por uma notícia triste, por uma expectativa frustrada. As emoções são extremamente volúveis, elas não são constantes, elas não são coerentes, elas são levadas pelo movimento, pelo momento. E nós nos sentimos incomodados com tudo isso. E aí nós achamos, como aquela mulher tomando café da manhã, ao olhar pela janela suja, achamos que o lençol do vizinho que está sujo. Fui pastor numa cidade e um dos pastores que eram meus auxiliares, eu tinha 2 pastores auxiliares comigo. Era uma igreja grande. E esse pastor entrou em crise quando eu cheguei. E ele falou assim: eu acho que eu nem sirvo mais para ser pastor, eu acho que vou até mudar de cidade, eu não estou conseguindo lidar com isso, eu não tenho alegria de acordar pela manhã. E aí vamos lá, toda semana, vamos conversar, vamos entender. Porque esse é um indicativo muito interessante, gente. Quando a gente estuda aqui a palavra de Deus e começam a surgir sentimentos ruins, é o próprio Deus provocando isso, para tratar isso na gente. E aí conversa vai, conversa bem, ele chegou a um ponto que ele falou assim para mim: "Eugênio, eu tenho raiva de você." Eu falei: "Caramba, eu também tenho raiva de mim." "Mas por que você tem raiva de mim? O que aconteceu?" Não sei, eu nunca vou conseguir falar como você fala, eu não sei pregar como você prega, eu não sei ser como você é. Eu falei assim para ele: "Mas quem disse que você tem que ser como eu? A sua habilidade está justamente em ser aquilo que hoje é a minha fraqueza. E eu não sei fazer aquilo que você faz tão bem.
Mas aí eu lembrei de um episódio que eu tinha passado em Maringá. Em outra igreja maior ainda, eu era um dos pastores auxiliares, chegou um pastor fantástico, pregava de uma maneira que eu nunca ouvi ninguém pregar como ele. E eram 3 cultos por domingo. E eu lembro que era um pela manhã, um às 6 da tarde e outro às 8 da noite. No intervalo do culto das 6 da tarde para as 8 da noite, os pastores iam em todos os cultos. No intervalo eu saía, terminava o culto, eu ia para a sala pastoral me esconder. Porque eu ficava com muita vergonha, eu falava assim, meu Deus, como é que pode? A capacidade desse homem, dele articular, argumentar, eu nunca vou chegar a ser isso. E fui me escondendo por alguns meses, até que chegou um momento em que eu tive que ser honesto comigo e falar, esse sentimento ruim, esse outro pastor não está causando isso em mim. Esse sentimento ruim é meu. Eu estou olhando os lençóis sujos e não estou percebendo que é a minha janela que está suja. E aí eu comecei então a ser honesto comigo e falar, ok, eu não preciso ser esse outro pastor, mas eu posso melhorar aquilo que não está bom em mim então. E fui correr atrás. Fui fazer curso, fui ler, fui estudar, fui saber o que eu tinha que fazer para melhorar. Porque os nossos sentimentos, eles são enganosos, e é isso que Tiago está falando. Nós somos tão rápidos, para ter uma opinião, tão rápidos para falar, tão rápidos para nos posicionar. Você vai votar nesse? Não, não vote nesse, porque esse daqui é que vai pôr ordem. Mas calma, lembre disso, as emoções, elas são volúveis, elas são influenciadas pelo momento. A proposta da Bíblia é diferente. Tenha uma disposição para ouvir. Cala a boca um pouco. Acalma o coração um pouco. Porque se você ficar indignado, a tua indignação não vai mudar nada. Não vai mudar nada, só vai piorar a situação. Não é à toa que Deus colocou 2 escutadores de pagode e um tomador de chimarrão. Porque ou é para a gente ouvir o dobro do que a gente fala, ou é para a gente falar a metade do que o que a gente ouve. Isso é muito interessante. O auto-engano, ele é produzido por pessoas que falam demais e escutam de menos. Renato Russo cantava isso numa música. Ele dizia que gente que fala demais é porque não tem nada a dizer. Gente que fala demais é porque não tem nada a dizer. A verdade é a mentira. E a mentira é justamente aquilo que mantém a nossa vida social. E o auto-engano é essa janela suja do nosso coração, criticando os lençóis dos vizinhos. Alguém leia para a gente os versículos 21 e 22, por favor. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganaram-se a si mesmos. Isso, obrigado, Gui. Reações baseadas na ira humana são isso que está sendo apontado como impureza moral e maldade. Por quê? Porque simplesmente não produz a justiça de Deus. Você já viu casos assim? Se eu não me engano, teve essa semana um rapaz que foi amarrado ao poste, era um assaltante, foi amarrado ao poste. Isso ainda foi um dos casos mais simples. Mas, questão de 2 anos atrás, um homem foi linchado pela população porque tinha sido acusado de estuprar uma mulher. E o mais trágico, ele não era o culpado disso. Aquele caso famoso em São Paulo de uma escola base, de um casal de japoneses que foi acusado de torturar crianças, de abusar de crianças, e ao final chegaram à conclusão de que não era verdade nada daquilo. Mas é que nós temos essa tendência, essa indignação, esse sangue que sobe, e a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, mas acaba fazendo coisas erradas. O segundo critério é a cultura. Se o primeiro critério que nós precisamos combater são essas emoções, esse sangue que sobe, o segundo critério duvidoso é esse, a cultura. Mas todos estão fazendo isso, todos fazem isso. Por que eu não posso reagir dessa maneira?
E a verdade é que é essa. A cultura humana está adoecida, gerando gente cada vez mais doente. Não é porque todo mundo faz que você vai fazer. Lamento. A não ser que você queira permanecer doente. Aí são outros 500. Aí vamos até ajudar você a piorar. Embora a nossa cultura seja marcada com o costume de agir com maldade, diante das situações que nós não entendemos bem, a resposta bíblica é outra. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, ou seja, recebam essa palavra de Deus que vocês estão recebendo, estão se alimentando dela e permitam que isso fortaleça o interior de vocês, para que vocês comecem a reagir de maneira diferente. Essa palavra, no final do versículo 21, é poderosa para salvá-los. E essa palavra, salvá-los, no grego, sozo, não tem um sentido apenas de salvação, mas tem o sentido de cura, de preservar, de resgatar. A palavra de Deus é esse poder de Deus, sobrenatural, que se instala dentro de nós e começa a fazer essa faxina de dentro para fora. A palavra de Deus, ela tem o poder de confortar os aflitos, mas também de afligir aqueles que estão acomodados. A palavra de Deus é um instrumento de Deus para tratar o nosso interior, para mudar a nossa vida. Toda vez que somos apresentados à palavra de Deus, mas não praticamos a palavra de Deus, fortalecemos o auto-engano. Versículo 22. Quero que os homens leiam bem forte no 3. 1, 2, 3. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Nós precisamos pôr em prática a palavra de Deus. Porque enquanto a gente empurra a sujeira para debaixo do tapete, a gente não cura. A gente acha que o que os olhos não veem, o coração não sente, mas o coração sente, sim. A gente precisa tratar com verdade aquilo que é verdadeiro. A gente não pode mascarar com mentira. Por isso a proposta da palavra é: sejam praticantes e não apenas ouvintes. Porque quem apenas ouve e diz: nossa, é bonito isso, né? É bonito que a gente tem que perdoar, é bonito que a gente tem que procurar quem está deixando a gente chateado, mas se a gente não praticar, a gente está cometendo auto-engano, enganando a gente mesmo. A gente está suprimindo a verdade pela mentira. E a gente começa a construir a nossa vida, a nossa identidade em mentiras. Isso não só em igreja, gente. Quantos casamentos começam a corroer por pequenas mentiras que não são tratadas como verdades? Coisas que a esposa fala e o marido fica chateado, porque sim, a gente que é homem, apesar de ser ogro, tem coisas que deixam a gente machucado, deixa a gente magoado. E em vez da gente chegar e procurar a esposa e falar, a gente não procura, a gente esconde. Isso vão sendo pequenos cupins que vão corroendo a base de qualquer relacionamento. E aí, gente, a história é a mesma. Eu não me sinto valorizado por minha esposa, porque ela está me cobrando, porque ela falou daquela maneira comigo. Mas aí onde eu trabalho, o que acontece? Tem uma colega de trabalho, e é engraçado, briga um dia, no dia seguinte, essa colega de trabalho vem falar exatamente o contrário, né? Nossa, como você é bom nisso que você faz. Aí internamente o homem pensa assim: nossa, minha esposa tinha que estar aqui para ouvir. Pega o celular, você pode falar de novo, por favor? Até gravar, né? Dá vontade. Mas por quê? Porque a gente constrói relacionamentos na base da mentira e não na base da verdade. E a gente vai se expondo. A gente vai estruturando a nossa identidade no auto-engano. Emoções, cultura, não é porque todo mundo faz que você deve fazer. E agora nós vamos ver o terceiro. Versículos 23 a 24. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, sofre de Alzheimer. É semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer.
terceiro movimento que nos ajuda a construir mentalidade de mentira é o tal do tradicionalismo. Sempre fizemos dessa forma e não deu problema até hoje, né? Sempre escondemos, sempre omitimos a verdade, nunca deu problema, deu. E o tradicionalismo, essa forma de fazermos as coisas da mesma maneira, ela está muito ligada a uma postura religiosa. E essa postura religiosa está ligada à falta de conhecimento. Preste atenção nos versículos. Versículos 23 e 24. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Isso tem tudo a ver com autoconhecimento. Muitas pessoas constroem a sua identidade no auto-engano, na mentira, e por isso não têm autoconhecimento. Quer ver um exemplo disso bem claro? Isso é muito comum quando a gente é mais novo, mais adolescente. Então eu lembro, eu estudava no 2º ano do ensino médio. E aí a gente tinha raiva, eu e os meus amigos, a Caverna do Dragão. Vocês imaginam por que tinha esse apelido a nossa turma? Só gente bonita. E a gente tinha raiva do pessoal do 3º, em especial os atletas e aqueles que tinham carro próprio. Por que vocês acham que a gente tinha raiva deles? Porque eles conseguiam chamar a atenção das meninas que nós queríamos chamar a atenção. Nós chamávamos a atenção das meninas, mas não por um motivo bom. Por um motivo ruim. Isso é o quê? Falta de autoconhecimento. Porque o fato do outro ter aquilo que eu gostaria de ter, ou ser aquilo que eu gostaria de ser, mas eu não sou, indica o quê? Que eu não tenho consciência de quem eu sou. Eu me acho inferior aos outros. E a gente cresce e isso vai se estabelecendo em outras camadas. Gente que está na mesma profissão que a gente, mas parece que cresceu muito mais rápido que a gente fala, esse daí está envolvido em maracutaia, só pode. Não é? Porque não é possível. Eu estudei tanto, ou até mais do que ele, mas ele parece que está enriquecendo mais, até, né? Enriquecendo mais. Por quê? Porque a gente não tem consciência das nossas qualidades e dos nossos defeitos. Nós somos como esse homem que sai e logo esquece da sua aparência. E é por isso que o desafio para a gente vencer o auto-engano é a gente ouvir a palavra e colocar em prática. Essa semana eu lancei um desafio no nosso grupo de WhatsApp, né? Qual que era o desafio? Guardar o nosso coração, porque foi o que a gente ouviu no domingo. Então, diante das circunstâncias, eu tenho que pôr a palavra de Deus em prática, porque é a maneira de Deus começar a limpar o lixo que está aqui dentro e tirar de mim tudo aquilo que é nocivo para mim e começar a formar em mim o caráter de Cristo. Deus não quer que eu seja presbiteriano. Deus não quer que eu seja evangélico. Deus não quer que eu tenha religião nenhuma. Deus quer que eu seja parecido com Jesus. Pessoas sem autoconhecimento são pessoas que até percebem aquilo que está incomodando elas, mas sempre acham que o incômodo que está dentro é causado por alguém de fora. Nós olhamos o outro e achamos ruim porque o outro é mais bonito do que a gente. Quem disse? A sua mãe acha você bonita. E tem gente que vai gostar de você exatamente porque você não tem o padrão de beleza que você acha que você deveria ter. Quando a gente não tem autoconhecimento, a gente começa a se comparar com os outros, e é interessante, né? A falta de autoconhecimento leva a gente a comparar os outros, achando que os outros são sempre melhores do que a gente. Você nunca vê ninguém falando assim, né? Olhando para você e falando, eu sou melhor que aquilo lá, né? Olha, se comparando nesse sentido, né? Eu sei fazer melhor que você. A comparação sempre ela é depreciativa. Não sei se você já fez esse exercício quando você está se achando. Toda vez que você se acha, na verdade, você está tentando afirmar você mesmo.
aquilo que parece ser uma postura orgulhosa ou arrogante, a pessoa de nariz empinado, quando você se dispõe a limpar a janela do seu coração e visitar o vizinho e falar, quero conhecer um pouco da sua vida, você vai perceber que toda postura orgulhosa, no fundo, ela é um mecanismo de defesa. Por quê? Porque é uma pessoa que exatamente naquilo ela se sente fragilizada. Ela se sente impotente, se sente fraca. Então ela precisa cada vez mais colocar essas armaduras para não se tornar mais exposta. E aí a gente se afasta de gente assim. Porque a gente acha que ela está fazendo isso para agredir a gente, mas não. Todos nós somos gente machucada. O problema não é conhecer. Vamos lá, gente. A gente é um país cristão. Culturalmente, a gente participa de estudos bíblicos. Seja na igreja católica, na igreja evangélica, a gente conhece histórias bíblicas. O problema não é saber. O problema é não colocar em prática. O problema é só esse, porque conhecimento que não conduz ao autoconhecimento é apenas acúmulo de informações, não produz vida, é estéril. Precisamos colocar a palavra de Deus em prática, porque ela é o remédio de Deus para curar a nossa doença. Porque no nosso mundo, a verdade é a mentira. E a mentira é justamente aquilo que mantém a coesão social. E o auto-engano é a janela suja do nosso coração, criticando os lençóis sujos dos vizinhos. E a palavra, quando é posta em prática, é o marido limpando a janela, para mostrar bem claramente o que estava sujo. E caminhando para o último movimento, versículos 26 e 27. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, o que acontece com essa pessoa? Ela engana-se a si mesma. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. O quarto critério duvidoso é a tal da razão. Mas isso me pareceu lógico. E como a gente faz isso facilmente, com as pessoas, a gente começa a julgar as pessoas a partir do nosso prisma. E quando a gente discorda de alguém, a gente discorda na seguinte maneira de pensar: eu não faria isso. Então a gente começa a criticar o outro porque o outro fez algo que eu não faria. Ok, mas você não faria. E se o outro fez, ele teve as razões. Aquela mulher buzinando e me chamando de lerdo, ela teve as razões dela. Eu não faria isso. Até sentiria vontade. Mas eu não faria. Mas ela teve as razões dela. Se eu estivesse disposto, se ela tivesse tempo, vamos encostar? Eu quero ouvir teu coração. O que está acontecendo? Por que você está tão aflita? De repente, quem estava do lado dela precisava levar correndo para o hospital e ela estava desesperada. De repente, ela tinha comido alguma coisa que não tinha caído bem, ela tinha que chegar logo em casa para pôr para fora, não sei. Alguma razão tinha. E é interessante a maneira como a palavra de Deus ela coloca isso. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Porque se existe um ambiente onde tem mais gente com dom de línguas, é na igreja. E dom de línguas no sentido de falar mal dos outros. De faladeira, de faladeiro. Por quê? Porque a gente constrói os nossos relacionamentos na mentira. E essa é uma questão tão simples, gente, que não é nem questão de fé, é questão de educação. Se você não tem nada de bom para falar de alguém, não fale nada de mal dessa pessoa. Isso a gente aprende em casa. Se você não tem nenhum elogio para fazer de alguém, não fale mal dessa pessoa. É isso que arrebenta muito o trabalho corporativo. Uma das estratégias mais usadas hoje no mundo corporativo, na hora de você abordar a atitude errada de um funcionário, não é você chegar já e cantando a pedra, dizendo o que ele fez de errado. É o modelo sanduíche, esse é o modelo proposto. Não sei quantos aqui já ouviram e já aplicaram isso. Primeiro você chega até a pessoa, faz um elogio para ela, sincero. Depois você chega e apresenta a demanda, o que ela está errando. E depois você termina com outro elogio, sincero.
O mundo corporativo já está percebendo isso há algum tempo e nós não aprendemos isso em casa. E aprendemos apenas a criticar, porque baseamos a nossa estrutura em mentira, não em verdade. A quarta forma de auto-engano é essa. Nós frequentamos ambientes religiosos, mas não aprendemos a ser verdadeiros. E vamos falar a verdade, evangélico é bom demais nisso, né? Para ficar apontando o erro dos outros, né? Como a gente aprendeu a ser bom e ser ruim? Não é? É isso mesmo. A gente aprendeu a ser bom e ser ruim. Década de 80, gente. Eu nasci em 75, década de 80, a gente não podia conversar com católico. Porque católico vai para o inferno porque adora imagens. Agora nós não. Nós falamos mal dos católicos, mas nós vamos para o céu. Mesmo falando mal dos outros. Com bandista, não podemos nos relacionar com bandistas. Não podemos nos relacionar com espíritas. Não podemos, porque eles são nossos inimigos. Eles vão para o inferno. Mas a gente, né, mesmo falando mal, a gente vai para o céu. Né? Como a gente é tolo. E a gente é tolo porque a gente olha para a gente mesmo e esquece da nossa aparência. Porque a gente se engana. Porque a gente não refreia a língua. Porque a gente não pratica a palavra. Porque a gente é teórico. A gente não é prático. E é interessante a forma como Tiago termina. A sua religião não tem valor algum. Porque você ainda não entendeu que a religião que Deus aprova, aceita como pura e imaculada é essa. Você ama a Deus não quando você faz uma oração bonita. Você ama a Deus não quando você decora texto bíblico. Você ama a Deus não quando você canta música. Você ama a Deus não quando você vem aqui num culto ou num grupo pequeno. Você ama a Deus quando você ama as pessoas. Quando você cuida de quem precisa. Quando você cuida dos órfãos. Quando você cuida das viúvas em suas dificuldades. E quando você não se deixa corromper pelo mundo. Ou seja, quando você começa a construir a sua vida não mais na mentira, mas na verdade. Por mais assustador que seja, a realidade do nosso mundo é essa. A verdade é a mentira. E a mentira é justamente aquilo que mantém a coesão social. Por isso que a Bíblia ensina a gente, como a gente viu, que seguir a Jesus significa ser transformado pela verdade. E a palavra de Deus é a verdade, Jesus é a verdade. Porque quando a gente se abre para a palavra de Deus, não é a gente que lê a Bíblia, é a Bíblia que começa a ler a gente. E aí começa a provocar uma mudança. E aí quando você menos percebe, quem está ao seu redor começa a falar assim, o que está acontecendo que você está mudando? Antes você fazia isso, agora você não faz mais isso. Antes você reagia dessa forma, agora não está mais reagindo. O que está acontecendo? É isso. É a palavra de Deus operando na sua vida e transformando você de dentro para fora. E aí você não precisa de um pastor dizendo, para de fazer isso que é pecado. Não precisa. Porque é o próprio Deus que vai tratar de se encarregar de fazer isso. Porque a palavra de Deus expõe as nossas motivações, aponta as nossas faltas, repreende o nosso pecado e espera que respondamos em obediência. Hoje temos então uma resposta a apresentar a Deus. Você está disposto a colocar a palavra de Deus em prática? O desafio da semana então é esse. Nessa semana, você vai tentar começar a construir relacionamentos pautados na verdade. Você não vai mais esconder sujeira debaixo do tapete, não. Você está preparado para ouvir verdades? Você está preparado para falar verdades? Você está preparado para ser curado por Deus?